Bom, a gente teve em São Paulo, acredito que em outros lugares do Brasil e mesmo do mundo, a oportunidade, essa semana, de ver uma lua maravilhosa. Não sei quem olhou para o céu e teve essa chance de ver uma lua grande, bonita. E quando eu olhei para a lua, toda vez que eu olho para a lua e consigo ver a lua cheia em São Paulo, eu me lembro dos anos em Israel, quando a gente olha e fala assim, hoje é o dia 15, ou é o dia 14 ou o dia 15 do mês judaico. Nós estamos, então, passamos essa semana pelo dia 15 de Av, hoje estamos passando do dia 17 para o dia 18, a lua já começa a diminuir, mas dia 15 de Av no nosso calendário é Yom Ahavá, é o dia do amor. Um dia muito especial. Para algumas pessoas, mesmo em Israel, que se tornou um dia mais popular nos últimos anos, se tornou um dia comercial também, de troca de presentes, de baladas em Tel Aviv, em Jerusalém também, em muitos lugares. Para outras pessoas, se tornou um dia de apresentar um amigo para uma amiga, ou, por que não, um amigo para outro amigo e uma amiga para outra amiga, e que as pessoas pudessem se conhecer e, quem sabe, encontrarem o amor da sua vida nesse dia tão propício. A Torá também fala de amor nessa semana. Se nós formos olhar para Parashat Ekev, é uma das parashot que mais vezes aparece a palavra Ahavá, ou palavras que derivam da palavra Ahavá, da palavra amor. Só que o amor que a Torá, o amor do qual a Torá fala, não necessariamente, nessa parashá pelo menos, não necessariamente é um amor romântico, mas o amor justo, o amor de desejos de bem-estar de um ser humano em relação ao próximo. E é disso que eu quero falar para vocês nessa noite. É interessante que no Shabat da semana passada, a gente não falou de amor. Era o Shabat imediatamente posterior a Tisha B'Av, a um dia de tristeza, um dia de destruição, um dia lembrado como, não que os babilônios ou os romanos destruíram o nosso templo, mas o dia que nós favorecemos a destruição do nosso próprio templo, pela prática de Sinat Hinam, pela prática do ódio gratuito. Então, na semana passada, Shabbat Nachamu, um Shabbat de consolação, e muito difícil ainda falar de amor com tanta dor no coração. Mas passados, já chegamos ao segundo Shabbat, depois daquele, hoje, finalmente a gente já consegue, com mais tranquilidade, falar de amor. Por quê? Porque já tem mais espaço para podermos falar de respeito e de confiança entre as pessoas. Que nós precisamos desse tempo para voltar a construir essa relação. Agora, se não falamos de amor na semana passada, isso não quer dizer que o amor tenha desaparecido. É como a lua que está no céu, como a gente falou, tão bonita e tão bela, e que muitas vezes a gente não consegue ver porque o céu está encoberto de nuvens. Mas não quer dizer que a lua não esteja lá. O amor, ele permanece. Ele sempre está. Está pronto para ser acessado. A pergunta que se faz é, o que nós precisamos fazer para, depois de um período de ruptura, de um período de tristeza, um período de luto, o que nós precisamos fazer para acessar de novo esses canais de amor? Para poder entrar um pouco nessa história, eu quero contar para vocês um conto racídico, curtinho. Numa cidade distante, num tempo que se perde no tempo, havia uma menina que todos os dias ia para a sinagoga e entrava, mas logo ela saía e ela ia até a floresta para rezar. Um dia, intrigado, seu avô seguiu a neta e a encontrou no meio da floresta. Ela estava rezando no meio dos animais, perto das árvores. E ele então perguntou para ela, querida, por que você veio rezar aqui? Por que você não está na sinagoga com a gente? E a menina respondeu, vô, é porque na natureza eu me sinto mais próxima de Deus. O
O avô falou, tá, eu entendo, mas você não sabe que Deus é o mesmo em todo lugar? Você encontraria Deus também na sinagoga, é o mesmo que você encontra aqui na floresta. E a menina respondeu, vô, eu sei, Deus é o mesmo em todo lugar, mas eu não. Quando há um trauma muito forte, para voltarmos a encontrar Deus, ou seja, o amor no sentido mais puro, porque talvez nós não saibamos que Ahavá, entre tantos outros nomes, também é um nome de Deus na tradição judaica. Para a gente poder voltar a encontrar esse amor divino, muitas vezes é preciso ir para um lugar diferente daquele onde nós estamos acostumados. É preciso se afastar. E como diz a história, que acabamos de ver, rezar em outro lugar. Um lugar que nós nos sentimos seguros, que ninguém vai nos julgar, nem nós mesmos. Mas só isso não basta. Só rezar longe não faz necessariamente alguém encontrar Deus, não faz ninguém encontrar o amor. É preciso que essa prática faça com que você se torne uma pessoa diferente. E o que a Torá propõe nesse sentido, para esse processo de transformação? A Parashá dessa semana, ela fala basicamente de 3 movimentos. O primeiro, praticar a humildade. Nós lemos na Torá nessa semana, se você disser para si mesmo, é pelo meu poder e pela minha força que eu consegui conquistar todo esse patrimônio, você precisa se lembrar que não é bem assim. Que é o Eterno que lhe dá forças e condições para você ter o que você tem. Então, primeiro, vamos baixar a bola, humildade. Segundo movimento, uma vez que eu estou mais consciente de que eu preciso ser mais humilde, eu preciso então exercer a minha memória. A Torá nos diz que nós devemos nos lembrar dos valores dos nossos antepassados. Antepassados esses que construíram o mundo que a gente tem como referência para nós. Se nós estamos hoje aqui na Betel, é porque nós tivemos os nossos antepassados que construíram esse espaço para que nós pudéssemos estar aqui. Então, o segundo exercício é, vamos colocar a nossa memória para funcionar, vamos nos voltar para aquilo que os nossos antepassados fizeram e vamos começar de novo. Terceiro movimento, abrir espaço no coração para a dor dos outros. A Parashá dessa semana tem uma expressão muito bonita. Ela diz, literalmente, que é o momento de fazermos uma circuncisão nos nossos corações. Sim, senhores e senhoras, essa é uma expressão absolutamente judaica. Que a gente pode entender como vamos abrir o coração não só para a nossa própria dor, mas para a dor dos outros. Seguir o exemplo de Deus, defender a causa dos órfãos e das viúvas, amar os estrangeiros, ou seja, olharmos para as minorias, para aquela população mais fragilizada e podermos atuar em direção a eles, que possamos ajudá-los com alimentos e com roupas. Isso está descrito literalmente na Parashá dessa semana. Em resumo, a Torá nos ensina que um dos principais atributos de Deus é Ahavá, é amor. E que esse amor precisa ser praticado por nós. Para começarmos a praticar o amor, é preciso ter humildade e tirarmos o foco de cima de nós mesmos e nos voltarmos em direção ao próximo. Aprender, a partir da nossa tradição ancestral, como podemos agir diferente do modo como estávamos agindo. E, finalmente, fazer justiça e sermos generosos com os nossos semelhantes, especialmente para quem vive em condições mais difíceis. Que a gente possa seguir o exemplo. Shabbat Shalom.